Nós temos que lembrar de duas das quatro equações de Maxwell, né? A primeira aqui é a lei de Ampère com a correção de Maxwell, né? O que essa lei nos diz, tá? Se a gente fizer, né? Então, toma uma superfície S qualquer aqui, tivermos, tá? Linhas de densidade de fluxo magnético B, né? Atravessando aqui essa superfície, nós podemos fazer uma integral, né? Da borda da superfície através de um elemento infinitesimal dl, né? Que está na mesma direção de circuitação aqui da borda. Fazendo essa integral, então, né, o produto escalar, tá, entre os vetores de densidade de fluxo e o elemento infinitesimal, isso vai resultar para a gente, tá, uma integral dupla da superfície, né, da densidade superficial J escalar, um vetor infinitesimal normal à superfície. Isso aqui seria o que, né? Toma aí um pedacinho de superfície qualquer. Se você tem uma densidade de corrente que entra aqui, ou que atravessa essa superfície, e você fizer então a soma, né, de tudo isso aqui, se é uma densidade superficial de corrente, isso aqui, obviamente, vai ter que resultar para você a corrente total que circula, né? Então isso aqui basicamente é a corrente que entra ou sai dessa superfície, né? É a soma líquida disso. E essa é a correção de Maxwell, né, que a gente chama de corrente de condução, né? Isso aqui é bem claramente visto lá quando a gente trata, por exemplo, né, de carga e descarga de capacitores, né? Então, apesar de não ter uma corrente circulando aqui entre as placas, né, somente a existência de um campo elétrico, surge aqui, entre aspas, uma corrente, que é chamada de corrente de condução, e que advém justamente, né, do campo elétrico. No nosso caso aqui de circuitos magnéticos, nós não vamos trabalhar com isso aqui agora, né? A gente vai ignorar esse trecho da equação e vamos ficar apenas, tá, com a parte da corrente dada pela densidade de corrente J. Tá? Resumindo isso tudo que a gente falou, nós vamos cair aqui, né, que a integral de um contorno fechado da periferia de uma borda S é igual a H. Esse H aqui, a gente substitui o B, né? O H é a intensidade de campo magnético. Ele advém dessa relação, tá? Que nos dá a densidade de fluxo magnético em função do H a menos de uma permeabilidade, né? Essa permeabilidade é justamente uma característica do material e do ponto de magnetização que o material se encontra, que nos diz, né, o quão fácil ou difícil é magnetizar aquele material. Então, substituindo o B através dessa relação, a gente coloca o H aqui e a gente vai poder então cortar esse μ0 que aparece do outro lado, né? Se a gente estiver trabalhando no vácuo. E desse lado sobra então somente a integral da densidade da corrente, que no final das contas vai resultar a corrente total líquida que atravessa essa superfície. O que essa lei nos mostra, né, é que se você tem um condutor qualquer conduzindo aqui uma corrente I, tá, através dele, ele vai gerar então sua borda, né, aqui em linhas concêntricas aqui com fio, linhas de fluxo, né, aqui representado pela densidade de fluxo V, que circundam o próprio condutor, tá, mostrando a relação que existe entre o magnetismo e as correntes que percorrem os condutores. Outra equação de bastante importância, né, para compreender os fenômenos físicos é a lei de Gauss. Tá? Então, o que a lei de Gauss nos diz? Nessa equação, a integral dupla de uma superfície fechada S. Né? Então, para facilitar aqui o entendimento disso, vamos tomar uma esfera, tá? Superfície fechada que é a esfera. E se a gente fizer a integral, né, em toda essa superfície aqui, da densidade de fluxo B, que atravessa, né? Então, vamos imaginar que você tem linhas de fluxo saindo aqui, por exemplo, né? Linhas de fluxo B, e fizer o produto escalar entre o elemento normal, infinitesimal normal, a área, né? Esse ds aqui, o que seria isso, né? Se você imaginar um pedacinho infinitesimal aqui, o vetor que é normal a essa superfície definida é o que a gente está chamando aqui de ds, tá? O vetor normal à superfície. Nessa figura aqui embaixo, então, você pode observar uma superfície S qualquer e o vetor normal aqui, ds, normal à superfície. Então, o que a gente está realizando aqui nessa integral é o produto escalar entre esses dois vetores, né? Muito bem representados aqui nessa figura, onde a gente vai ter o resultado igual a zero, né? Isso significa o quê, né? Significa que a gente não pode ter monopolos magnéticos. Se a gente fizer o teorema da divergência lá, né, a gente não vai conseguir achar exclusivamente uma fonte de campos magnéticos ou um sumidouro, né? Algo que só vá consumir, entre aspas, o campo magnético. Por quê? Porque esses elementos, como a gente aplicou a lei de Gauss e isso resulta em zero, significa que esses elementos eles nunca podem estar dissociados, né? Eles vão sempre estar dentro de um só material, né? Então todas as linhas que saem aqui, né, de alguma forma, elas têm que voltar, né, para essa superfície. Essas linhas são contínuas, né? Elas não se dispersam aí e não retornam. Então todas elas, de uma forma ou de outra, elas vão acabar retornando para cá, evidenciando a não existência de monopolos magnéticos, tá? Da mesma forma que a gente fez com a corrente, né, a gente pode extrapolar essa ideia e fazer aqui com o fluxo magnético. Bom, então a gente pode definir o fluxo magnético, né, como uma integral de superfície, tá, do elemento normal e infinitesimal a área ds escalar a densidade de fluxo magnético B. Bom, prosseguindo então, a gente cai então na figura mais clássica, né, de um circuito magnético, e ele é simplesmente formado, né, por uma espira
enrolado em uma das pernas do circuito, né? Essa espira nada mais é que, por exemplo, um fio de cobre esmaltado, formando várias voltas aí, abraçando, tá, a perna esquerda do circuito. O restante do circuito, essa parte em cinza, nada mais é que um núcleo magnético, né? Isso seria o quê? Um núcleo feito de um material que possui, né, uma permeabilidade alta, tá? Aquela permeabilidade que nos dá a relação entre B e H elevada, tá? Isso por quê? Para facilitar a concentração das linhas de fluxo, né? Quanto maior for essa permeabilidade, mais fácil vai ser do fluxo se estabelecer aqui. Maior a chance, né, de a gente ter a concentração das linhas de fluxo gerada por essa bobina. Porque qual que é o efeito que vai acontecer? Tá? Essa bobina, passando essa corrente lá pela linha de Ampère, a gente vai ver que ela vai gerar um fluxo aqui, né, linhas de fluxo. E aí colocamos o material magnético para a gente conduzir essas linhas de maneira mais fácil, tá, para o nosso objetivo. A gente definiu então aqui mais um elemento muito importante dentro de máquinas elétricas e de circuitos magnéticos, que é o entreferro, né? Ou esse espaço aqui de ar, tá? Chamado de gap. Esse entreferro aqui, ele nada mais é do que uma descontinuidade do material magnético, tá? Por onde o fluxo que está vindo por esse material magnético vai ter que atravessar, né? Essa linha pontilhada, tá? A gente dá o nome de comprimento médio, tá? É justamente, tá, todo o percurso que a linha de fluxo gerada pela bobina vai ter que percorrer até retornar, né, novamente aqui para a bobina fechando o circuito. A todo momento, o vetor intensidade de fluxo magnético, né, que é o H, ele vai ser sempre paralelo, né? Observe aqui os vetores, vai ser sempre paralelo ao infinitesimal da periferia da superfície definida. Nesse caso aqui, seja dl ou seja dg, tá? Na parte do entreferro. A nossa integral, ela é definida assim, né? A integral de H escalar dl, né? Isso aqui a gente pode considerar ponto a ponto como sendo a intensidade, o módulo do vetor H vezes o módulo do comprimento L. E se esse ângulo nunca muda, né, ele é sempre paralelo, então ele vai ser sempre cosseno de 0 grau. Né? E cosseno de 0 grau, obviamente, é 1. Isso resulta para a gente simplesmente H vezes L. Né? Ou seja, o comprimento do caminho total médio, né, vezes o módulo aí do vetor de intensidade de campo magnético. Tá? A mesma coisa vai acontecer aqui para o entreferro, ok? É o mesmo argumento. E, como a gente viu lá, né, dentro da lei de Ampère, isso teria que nos resultar a corrente total. Né? Nesse caso, a corrente total é N vezes I, porque tem N voltas na espira. Né? Se você imaginar aqui, então, ó, dentro dessa linha pontilhada, é toda a superfície onde a gente está fazendo essa integração. Né? E a linha pontilhada, obviamente, vai ser a periferia da superfície. O que vai acontecer? Né? O que vai acontecer é que para cada vez que essa bobina atravessa essa espira, aqui, por exemplo, você vai ter o valor de corrente Izinho entrando, né, nessa superfície. Olha, né? Para cada vez que essa bobina atravessa a superfície considerada. Por isso, né, no final das contas, você vai ter um efeito de N vezes I, porque são N voltas que estão dando aí dentro. E a mesma corrente I percorrendo o fio. Bom, dito isso, nós podemos então prosseguir, né, simplificando a equação através das considerações que a gente comentou e através dessa relação entre B e H, dada a permeabilidade, nós podemos substituir H aqui nessa equação e ainda, né, podemos multiplicar esse primeiro termo aqui pela área da secção transversal do núcleo, né? O que seria isso? Se você fizer um corte aqui, logicamente na transversal, é justamente essa área aqui ocupada, tá, pelo caminho magnético, tá? É a área disponível para que as linhas de fluxo atravessem. Tá? Então, nada mais a gente fez do que multiplicar esse termo e dividir pelo AC, que é a área do núcleo, e esse outro termo por AG, né? Multiplicando e dividindo por AG, que é, né, nesse caso aqui, a área do entreferro, a área da secção transversal do entreferro. Por que a gente fez isso? Né? Porque agora a gente pode definir, então, a variável fluxo magnético, tá? Que é simplesmente dado por B vezes A. Né? Como a gente viu lá na lei de Gauss, ele é simplesmente dado por módulo de B pela área A. Portanto, vamos definir aqui um fluxo aqui e um fluxo aqui e aqui que está jogada. Né? Como a gente está considerando que nenhuma linha de fluxo que foi gerada aqui ela tem um efeito de dispersão, ou seja, ela não percorre todo o caminho magnético. A gente está falando que isso aqui não acontece, ou seja, todas as linhas geradas por aqui, elas percorrem todo o percurso para depois elas retornarem ao ponto de início. Então, o fluxo que é estabelecido em qualquer ponto do circuito é o mesmo, né? No ferro e no entreferro eles vão ser o mesmo. E aí, essa é a jogada, a gente pode substituir isso aqui tudo pelo mesmo fluxo, coloca em evidência, né? E a gente chega então na forma bem canônica aí desses circuitos, né, magnéticos, que é essa dada aqui nessa equação, tá? Perceba que o fluxo então depende de dois termos nesse caso. Esses dois termos aqui a gente dá o nome, né, de relutância. Tá? Obviamente essa relutância é dada, a da esquerda é do núcleo e da direita é do entreferro. A relutância nada mais é do que a dificuldade experimentada pelo fluxo ao tentar atravessar determinada região. Né? Observa aqui que a relutância faz muito sentido com essa fala, porque
Quanto maior o comprimento que o fluxo tem que atravessar, maior se torna a relutância, né? Obviamente, quanto maior a permeabilidade do material, ou seja, quanto mais fácil é magnetizar o material, ou quanto maior a área disponível para que as mesmas linhas de fluxo atravessem o material, né, menor vai ser a relutância, né? Então faz muito sentido a gente chamar isso de relutância, sendo definida como uma dificuldade experimentada, né, pelo núcleo ao tentar atravessar determinada região do circuito magnético. Podemos, por fim, né, organizar a equação de tal forma que a gente escreve o fluxo como N vezes I, tá? Que é chamado de força magnetomotriz, que entre aspas é a força, né, que gera as linhas de fluxo aqui, né, essa bobina, nesse caso, está gerando as linhas de fluxo, dividido pela relutância total. É uma soma, né, das relutâncias, porque elas estão associadas em série, né? Perceba que tem uma relutância associada ao material magnético, do núcleo magnético, e um outro logo em série, porque as linhas de fluxo elas não vão se dividir, todas elas que passam em um também vão passar em outro, do entreferro, né? Ainda tem mais uma definição, né, importante, que é a permeância, que nada mais é do que o inverso da relutância, tá? Então, representa justamente a ideia contrária, é o quão permeável, né, é um material pelas linhas de fluxo. Prosseguindo aqui, a gente pode estabelecer, né, uma analogia bem simples com os circuitos elétricos que a gente já sabe trabalhar, né? Se a gente lembrar do circuito elétrico, bem simples, uma associação em série, nós vamos ter uma tensão V, né, impondo aqui uma tensão nesse circuito. Por esse circuito vão ter duas resistências e uma corrente passando entre elas, né? Obviamente, pela lei de Ohm, a gente define a corrente I dessa forma, né? V sobre a soma das resistências, porque elas estão em série, resistência equivalente. E uma forma extrapolada, tratada matematicamente, seria, né, que a tensão V ali imposta, ela é dada, né, pela queda de tensão de todos os elementos resistivos do circuito, tá? Ou seja, RK e K, né? Lei de Ohm aqui também, né? A conclusão imediata é que o somatório de todas as correntes de um nó, né, ele tem que ser igual a zero, né? Então, em qualquer ponto, o somatório das correntes que entram tem que ser igual às que saem. Trazendo isso aqui para o circuito magnético, a analogia ela é bem direta, né? Quem que é a nossa tensão aqui no nosso circuito magnético? É a nossa força magnetomotriz, né, que é o nosso NI, né? A nossa bobina que está impondo o fluxo. E, obviamente, quem vai ser nossa corrente? A nossa corrente análoga ao fluxo, né? O próprio fluxo magnético. Por fim, nossas relutâncias, que a gente viu lá as definições no slide passado, vão representar para nós as nossas resistências, né? Da mesma forma, a gente, então, pode escrever, né, o fluxo magnético como sendo a força magnetomotriz dividido, nesse caso, pela soma das relutâncias. Uma tratativa expandida aqui, matematicamente falando, você tem então, né, que aquela integral que nos dá a força magnetomotriz é simplesmente a queda, né, associada a cada elemento que possui alguma relutância no circuito, né. E mais uma vez, né, a conclusão aqui do fluxo é que toda a soma dos fluxos que entram em um determinado ponto ou um nó, né, do nosso circuito magnético, elas têm que ser igual às que saem, né. Isso aqui vem lá da conclusão da lei de Gauss, né. Bom, duas coisas a gente tem que reafirmar aqui, né? Para que tudo isso que a gente falou valha, né? Nós precisamos tomar duas considerações importantes. A primeira é que todo o fluxo vai estar confinado, né, dentro do circuito magnético, ou seja, não há fluxo de dispersão. Como a gente comentou nos slides passados, nenhuma linha faz isso, tá? E vai embora, retornando direto para a bobina, né? Todas elas são obrigadas a passar por todo o circuito. Isso aqui não acontece na prática, tá? Nas máquinas elétricas, esse fluxo de dispersão ele é bastante considerável, né, em determinado desempenho, mas para a gente começar o nosso estudo, nós vamos levar em consideração que isso não acontece, tá? Vamos considerar então que todas as linhas elas atravessam completamente, tá, o circuito magnético, sem se dispersar. E outra consideração muito importante aqui, a magnetização do material, nesse caso, ela está sendo linear, né? Aquela relação entre B e H, dada pela permeabilidade, ela está sendo, nesse caso, constante, né? E na prática, tá, os materiais magnéticos eles não se magnetizam de maneira constante como está aqui nessa linha pontilhada em vermelha. Tá? Geralmente elas seguem configuração parecida com esse laço aqui achorado em cinza, chamado de laço de esterese. Mas a gente vai ver isso em próximas aulas. O que a gente tem que considerar aqui agora é que a relação entre H e B ela vai ser sempre constante, né? Dado aqui, parecido aqui então com essa reta pontilhada em vermelho. Bom, tem mais um efeito, né, que alguns autores trazem, né? É o efeito de espraiamento da linha de fluxo, né? Imagina o seguinte, aqui no entreferro, né, esse entreferro G aqui, de comprimento G, o fluxo experimenta, né, uma relutância muito maior do que do material magnético ferroso aqui, por exemplo, onde é muito mais fácil magnetizar, né, e as linhas de fluxo se estabelecerem. Como aqui ele sofre uma resistência muito maior, né, as linhas ainda assim não se dispersam, mas elas dão uma emborcada aqui, né, elas criam uma barriga aqui, fazendo com que na prática a gente tenha que considerar uma área de secção transversal maior do que a original, né?
Então, se a gente olhar aqui nesse desenho à direita, a gente tem uma área em azul escuro, né, que é a área original, considerada aí, nesse caso, no mesmo tamanho da área do núcleo. E aí, tipicamente, o que se faz, né, soma-se o tamanho do entreferro, né, o próprio tamanho do entreferro G, a cada um das dimensões, né, da figura. E aí você, então, obviamente, vai ter uma área de espraiamento que é maior, né, do que a área original considerada. Tá? Isso aqui aproxima um pouco mais dos resultados, tá? Que a gente encontra na prática.